Vou entrar aqui num tema que o Mário gosta muito, que é a terceira via. Mário, hoje tivemos um encontro do centro, né, dessa, não é o centrão, tá? É o centro. O pessoal aqui, os representantes do centro, estiveram em Brasília, fizeram um almoço, isso convocados aí, convidados pelo Mandetta, e conversaram, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Simplesmente não há um nome de consenso ainda. Estão muito preocupados com a possibilidade aí de sabotagens, né, de cavalo de Troia. Você tem o PSB, que também participa das conversas, o PSB que está aliado do Lula, né? Você tem também aí a turma do Bivar também, que não sabe se vai com o Bolsonaro, se não vai. O próprio Bolsonaro agora voltou a fazer leilão com essas legendas, e como você bem escreveu de manhã no seu artigo, o Lula assiste tudo rindo, né? Porque é isso, com tanta bateção de cabeça, muitas vaidades, muitos interesses e nenhuma solução de fato alternativa para essa polarização que se coloca para 2022. Adicionando aqui no debate, no noticiário, a informação que o Luciano Huck oficializou a sua ida para o Palácio do Faustão, é isso, né? O Domingão do Faustão. Ele vai apresentar o programa do Faustão, né, como a gente já havia antecipado aqui, e desistiu, oficializando aí a sua desistência. Andou dizendo, inclusive, que nunca colocou o nome em disputa formalmente, nem nada, mas o fato é que os nomes que estavam mais ou menos ali sendo debatidos até pela imprensa, sendo estimulados muitas vezes por esse ou aquele partido, esse ou aquele órgão de imprensa, esses também vão ficando para trás. E vai ficando cada vez mais distante essa possível terceira via, né, Mário? A terceira via virou uma miragem literária como a terceira margem do rio, né? Do Guimarães Rosa. E a terceira margem do rio, tudo indica será o Lula, né? Lula está, como eu disse, está jogando parado, está assistindo, não que não esteja fazendo as suas articulações, mas sinceramente, os caras estão caindo pouco a pouco, né? Então, Luciano Huck, a gente já tinha antecipado isso, mas hoje foi formalizado, ele vai para o Palácio do Faustão, não para o Palácio do Planalto. Você tem o Moro, que foi inviabilizado pelas mensagens roubadas, né, pela imprensa petista e depois pelos bolsonaristas. É um sujeito que, apesar de ainda gozar de imensa aprovação popular, não tem apoio político. Os políticos odeiam o Moro pelos excessos, né, que ele cometeu, ou seja, porque ele aplicou a lei. O Mandetta está numa situação difícil, porque você tem ali no DEM o ACM Neto com interesses paroquiais fazendo o jogo do Bolsonaro. Eu ouvi aí de um prócer da política brasileira que o Mandetta, apesar da popularidade, do bom recall como ministro da Saúde, ele tem contra si o fato de ter sido ministro do Bolsonaro. Parece que alguns eleitores olham isso ressabiados, então dissociam um pouco a atuação dele durante a pandemia e o fato dele ter sido ministro do Bolsonaro, ou seja, dissociam assim, não conseguem estabelecer uma oposição entre uma coisa e outra, de maneira tal que ele possa ir adiante. Então, não sei, estou falando aqui o quadro de hoje, né? Pode ser que tudo mude, tudo mais, mas também está difícil encontrar uma legenda, né? Você tem o Gilberto Kassab se movimentando aí para tentar criar uma candidatura no vácuo dessa terceira via e tentando atrair o Rodrigo Pacheco para esse lugar, que está no DEM. Aí você tem o Ciro Gomes, né, que está já tendo o seu tapete puxado pelo próprio partido, que é o PDT, e que nunca foi terceira via, né? O Ciro Gomes não é terceira via, o Ciro Gomes terceira via.
E o outro também que queria ser terceira via, o João Dória, né? Que também enfrenta dificuldades no PSDB, porque perdeu ontem lá, né, aquela história de como seriam as prévias, o peso de quem é filiado, quem não é filiado, enfim, de quem tem mandato, quem não tem mandato, perdeu, né, lá dentro, então isso torna a coisa mais difícil para ele, porque ele queria que tivesse peso igual, né, para filiados e gente com mandato, e aí decidiram que não, que gente com mandato terá mais peso do que gente sem mandato. Então a massa de manobra interna do Dória diminuiu, né, nas prévias do PSDB. Doutor, então assim, o Lula está jogando parado porque os potenciais adversários estão sumindo da frente dele sem que ele precise fazer nada, e vai sobrar o sociopata, né, que eu tendo a crer que está perdendo, está realmente perdendo o apoio dele de uma maneira que ele tinha, de uma maneira muito maior do que a gente imagina, e que talvez as pesquisas, mesmo as pesquisas das quais todo mundo desconfia, não estejam captando. Olha, eu ouvi de uma fonte um raciocínio muito interessante, Cláudio. É o seguinte: digamos que o Brasil tenha, e infelizmente parece que vai chegar a isso, ou talvez até superar, 600 mil mortes por Covid. Essa minha fonte diz que, conversando com psicólogos sociais, gente que, enfim, sociólogos e tudo mais, eles fizeram uma conta que seria a seguinte: para cada morto por Covid, 100 pessoas são atingidas, ou diretamente ou indiretamente, ou de uma maneira mais longínqua. Então você põe aí, em média, né? Você tem lá uma pessoa, ela morre de Covid. O seu círculo familiar mais próximo é atingido, né? Quer dizer, tem um impacto sobre ele. Depois você tem um círculo familiar mais distante. Aí você tem os colegas de trabalho, você tem os amigos, você tem os vizinhos, e você tem os amigos de infância, né, que provavelmente já não viam o coitado fazia tempo, mas tem notícia da morte dele, principalmente via redes sociais. Se 100 pessoas, em média, são atingidas negativamente, óbvio, por uma morte de Covid, por uma pessoa que morre de Covid, você terá 60 milhões de brasileiros, certo? Que terão um impacto nas suas vidas mais ou menos forte, né, em relação ao total de mortos. A gente não está falando aqui os jornalistas gostam, cada morte é uma pessoa, a gente não pode tratar como número. Sim, é isso mesmo. Não pode tratar como nem do ponto de vista eleitoral. O impacto disso é muito grande. Então, você provavelmente terá 60 milhões de brasileiros que ou não votarão no Bolsonaro de jeito nenhum, ou pensarão 20 mil vezes antes de escolhê-lo como candidato. É uma coisa violenta, porque se você pensar, é 60% praticamente, né, do eleitorado. Se você tirar ali crianças, jovens e tal, digamos que sobra aí 50 milhões. São 50 milhões de brasileiros, é quase metade do eleitorado, né, que é impactado ali porque conheceu alguém que morreu de Covid, alguém próximo, alguém de quem ele gostava, de quem por qual ele nutria admiração, né? Então, esse é o impacto. Essa conta é muito interessante, porque ela, de fato, mede o impacto eleitoral, né, que essas mortes por Covid podem causar nas eleições de 2022. Olha, e corroborando o teu comentário, ou ilustrando o teu comentário, o Brasil registrou aí nas últimas 24 horas 2.997 mortes por Covid.
Chegamos, então, a 493.693 óbitos. Então, o ritmo não... até, olha só, eu até perco, de fato, essa conta macabra faz com que a gente perca o pé. Eu ainda estava, Cláudio, não porque não tenha lido a respeito, mas a minha cabeça ainda estava em 450 mil mortos. Nós já estamos chegando a 500 mil, já estamos com 493 mil mortes por Covid. Então, esse número, inclusive, de 600 mil, realmente vai ser ultrapassado, infelizmente, né? Então, o espaço da terceira via, né, estaria aberto também em razão disso, né, mas, ao que tudo indica, só para complementar aqui o raciocínio, vai sobrar para o Lula, né? Do jeito que esse vácuo continua, porque não existe vácuo em política, com perdão, lugar comum, né? E a menos que alguém consiga ocupá-lo, né? O que parece improvável, com os candidatos que se apresentam aí, a coisa fica muito fácil para o chefão petista, né? Ainda sobre esse encontro, o Diego conversou com alguns dos representantes, aí, algumas lideranças partidárias. O presidente do PDT, o Carlos Lupe, disse que vai na próxima. Nessa ele não foi. O MDB disse que também vai... ele mandou um representante, o Baleia Rossi, mandou apenas um representante, na próxima talvez ele vá, e disse que o MDB vai ter candidato. Tá? Então eles estão aí agora falando que vão ter candidato próprio. Além disso, o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, disse que há um número maior de brasileiros que procuram alternativas, então saiu animado. O próprio Mandetta, né, ele... Deixa eu pegar aqui, que o Mandetta fez também um comentário falando justamente dos múltiplos candidatos. Está aqui, ó, candidaturas. Ele disse o seguinte... avaliou como bom o encontro, a avaliação é dele, obviamente. Ele nega a possibilidade de sair do DEM, era uma coisa que a gente estava comentando ontem aqui com o Diego no programa, em função da expulsão do Rodrigo Maia. Então ele permanece no DEM do ACM Neto, mencionado pelo Mário Sabino, que está aí tendente ao bolsonarismo, mas ele disse o seguinte, que os dirigentes partidários presentes ao encontro concordaram em respeitar as pré-candidaturas até aqui, tá? E há um consenso para que não se fragmente o centro. Não sei exatamente o que ele quer dizer com isso, mas ele disse assim, ó, abre aspas, como Lula e Bolsonaro não conseguem atrair esses partidos do centro, os dois estão estimulando essas candidaturas múltiplas para fragmentar o grupo. Está dizendo aqui que eles estão apostando justamente em candidatos que possam fragmentar, que possam inviabilizar um consenso em torno de um nome só. O que nós vamos fazer, diz o Mandetta aqui, é tentar segurar esses partidos para construir uma agenda comum. Foram todos muito claros em dizer que não querem apoiar esses extremos e querem construir um projeto juntos. As reuniões do grupo estão previstas para ocorrerem a cada 15 dias, tá? Então, participaram do almoço representantes do DEM, do Podemos, do PSDB, do PV, do Solidariedade, do Cidadania e do MDB. É isso, muito bem.